Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Peço que compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e ajude o canal a crescer aí também. Curta o vídeo. Hoje nós iremos falar sobre esse tópico aqui, usado pelos críticos, né? É muito utilizado pelos críticos, que é o tópico de ensinamento de abril de 1984, né? Mas o quê? 40 anos atrás, basicamente, né? A pessoa pega um tópico de 40 anos atrás e traz para o tempo atual, né? Tudo serve para tentar denegrir a imagem de uma denominação legitimamente cristã, né? Mas vamos ler aí. O tópico em si já dá para você conseguir entender o tópico lendo, mas você vê, olha só como que é a maldade dos críticos. Eles sublinham só uma parte. Se você ler o tópico já em si, e dá para ver que ela continua, ok? Eu tenho esse tópico aqui no meu celular, ele é bem maior do que esse, é bem mais explicativo o resto, mas a gente vai explicar aí, para que a Irmandade não fique aí tendo dúvidas sobre o que os irmãos passaram naquela época. Isso tem que ser bem frisado. 1984, o que será que estava acontecendo lá para os irmãos passarem isso? Essa é a ideia que nós temos que ter, né? Então, erros de doutrina: pregar que adultério não é pecado de morte. Quem não recebe a promessa não é salvo. Quem pregou que adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade e se desfazer o que disse. Olha só, eles só param aí. Eles ficam toda hora falando só nisso que está sublinhado. Mas o próprio tópico ajuda. Ó. Se alguns pecarem e depois declarar que se sente perdoados, isso é entre ele e Deus. Isso é verdade. Nós pecamos porventura um pecado gravíssimo como esse, e assim alcançamos o perdão de Deus. Não cabe nós ajudar de maneira a julgar ninguém, tá? Aliás, nós não podemos julgar ninguém. Nenhuma pessoa pode julgar ninguém. E isso está bem claro, ó. Isto é entre eles e Deus. Ok? O tópico está bem explícito isso. Da nossa parte, não os impedimos de congregar. Ok? Da mesma forma, eles tiraram o resto, tá? Eu vou ler aqui, deixa eu buscar nas minhas anotações aqui, tá? Eu tenho. é, Da mesma forma, os que pregarem que não recebe a promessa do Espírito Santo com evidência de línguas não está salvo, deverá reprovar tal punição. Então, dá para ver que ali está se falando, o tópico em si, de você falar ensinamentos errados para a Irmandade, né? Tá? Então, ó, da mesma forma, os que pregaram que quem não recebe a promessa do Espírito Santo com evidência de nova línguas não está salvo. Ah, se você não é batizado com a promessa do Espírito Santo, então você não está salvo. Então, o tópico está corrigindo erros na hora de aquele que está à frente do povo está ensinando de maneira errada, ok? Então, esse é o foco. Esse é o foco desse tópico. O que eles esqueceram? Você vê que eles colocam 3 pontinhos porque é para não. Ó, servo que pregou os erros de doutrina deverá receber a correção dada pelos outros servos e desfazer o erro perante a Irmandade em outro culto. Tá vendo? Então, aquele que pregou errado isso lá na frente, né? No momento do culto ali parou para ensinar a Irmandade e falou isso, ele tem que se retratar. É isso o foco do ensinamento. Mas eles só ficam nessa primeira frase, né? Então, primeiramente, vamos entender um pouquinho sobre o que seria o pecado. O que é o pecado? Vamos lá, os Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, aquele que está em pecado, ele está se separando de Deus. O que é o pecado? É a separação de Deus. Aquele que está pecando, ele se está se distanciando de Deus, da verdade divina. Ok? Então, o salário do pecado é a morte. É isso que os Romanos 6:23 está falando. Então, aquele que está em pecado, ele está morto para com Cristo. Por isso que, quando estamos em pecado, né, entra aí a questão desse versículo aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar.
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então temos que confessar. Então, o que que é o ato de confessar? É você se arrepender desse pecado, não é simplesmente algo instantâneo, né? Não há. Pegam aquela fala, né, aquele versículo isolado, não há condenação nenhuma para o justo de Deus. Então tá bom, não eu pequei, já estou perdoado. Isso não acontece, não é assim. Primeiro, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, deixa bem claro: se confessarmos os nossos pecados. Então, confessar, você tem que se arrepender desse pecado e procurar o nosso advogado, que é Jesus Cristo. Ele é um intercessor por nós. E se você se arrepender dos seus pecados, né? Você voltar para a comunhão daquela comunidade, no caso aqui a gente está falando para os membros da congregação, voltar com a comunhão, com a irmandade, com o ministério, né? Se retratar, Jesus Cristo nos purificará de toda injustiça. Então a gente tem que confessar os nossos pecados para. Olha só como entre eles e Deus. Então, a conversa aqui é com Deus. A congregação não vai condenar nem salvar ninguém. Nosso papo aqui é com Deus. O tópico é bem claro, né? Então você vai confessar seu pecado diante de Deus, vai se arrepender dele. Confessar, basicamente, é você se arrepender dos seus pecados, né? E procurar esse advogado que é Jesus Cristo. E como você está inserido numa comunidade religiosa, né? No caso, a Congregação Cristã do Brasil, você tem que voltar, né? Não é continuar no pecado. Eu vou continuar adulterando e vou continuar participando dos cultos como se tivesse nada acontecido. Não, não é assim. Tem que parar, né? Se reconciliar com a Irmandade, porque você está inserido numa comunidade, e voltar a servir a Deus. É isso que tem que ser deixado bem claro. Então, aquele que está em pecado está morto para com Deus. É isso que os Romanos 6, versículo 23 está dizendo. Então, a pessoa tem que se arrepender e se voltar para Cristo, e voltar no caminho da santificação. Ok? Então, isso daí para deixar bem claro, para elucidar bem essa questão aí. Toda vez que a gente vai analisar algo assim, um ensinamento dado numa determinada época, como eu estou falando 40 anos atrás, né? Então, quando a gente analisa o ensinamento de uma época passada, é essencial considerar o contexto em que aquele tópico, aquele ensinamento está sendo passado. Por que os irmãos estão fazendo isso? Isso os críticos não fazem. Eles simplesmente tacam isso daqui, uma baita de uma maldade, uma desonestidade fazer isso. 1984, por que os irmãos estão passando esse ensinamento? Por que eles não explicam isso? Se vão explicar, vão cometer mentiras, né? Então, quando a gente vai analisar algo tão passado assim, 40 anos atrás, a gente tem que analisar o contexto, né? A gente tem que analisar as questões na sociedade da época, que era uma sociedade um pouco diferente da atual. 40 anos atrás já tinha suas diferenças aos tempos atuais. As influências ali ideológicas que a cada ano nós somos influenciados por diversos tipos de meios de comunicação, isso também tem que ser analisado. Será que isso está interferindo aí nessa questão do tópico, do ensinamento? As condições econômicas e tecnológicas. Hoje a gente tem bastante problema com a internet. Naquela época não tinha tanto. Uma pequena parte, bem, o computador era algo, né, acho que a internet ela vai começar ali a se popularizar na década de 90 em diante. O computador não tinha essa comunicação, então não tinha questão de internet. Então, também tem que ser analisado isso. E analisar as experiências específicas da época. Também é uma coisa. Então, são 4 pontos que eu coloquei aqui no slide para vocês que tem que ser analisado. A condição econômico-tecnológica é algo mais atual, mas também tem que ser analisado, né? A época atual já trouxe isso para nós.
Então, é também importante a gente reconhecer que as perspectivas e sensibilidades mudam ao longo do tempo, que pode ter sido considerável, aceitável, correto em uma época passada, pode ser visto de forma diferente à luz dos padrões atuais. Antigamente era normal, a pessoa aceitava normalmente quando o outro chegava e dava uma bronca meio ríspida, meio áspera, o outro aceitava, tinha mais humildade. Hoje vai dar uma bronca ríspida em alguém, a pessoa pode chegar e voar em cima de você, é verdade, né? Se a pessoa falar com uma pessoa mais idosa, parece que ela é meio ranzinza, né? Não é aquela ranzinza, porque era a forma daquela época. Hoje a gente tem que falar um pouquinho com mais mansidão, ser mais, né? A gente não pode ser tão rígido como era antigamente. Então, tudo isso tem que ser analisado. Bem, então vamos ao foco aí. Por que os irmãos passaram esse ensinamento? Esse ensinamento ele foi dado porque na época, lá em 1984, estava tendo grande tendência de que a pessoa podia cometer o adultério e continuar com toda a liberdade de manifestação dos cultos. Olha só o motivo que os irmãos estavam colocando, que esse pecado era como qualquer outro corriqueiro do dia a dia. E a gente sabe que não é. Adultério é um pecado, inclusive, que, ao contrário dos outros pecados, né? Adultério, Jesus deixou bem claro as condições ali quando alguém adulterava no casamento. Poderia até a pessoa que foi ofendida, no caso, poderia até divorciar. Jesus Cristo fala isso lá nos Evangelhos. Para você ver que é um pecado diferente, é um pecado mais grave. Então, o ensinamento foi dado não para julgar ou condenar, mas para não tirar a gravidade desse tipo de pecado e suas consequências. Era esse o motivo dessa. Então, eu vou ler de novo para os nossos queridos críticos. Ó. Esse ensinamento foi dado porque, na época, estava tendo grande tendência de que a pessoa podia cometer adultério e continuar com toda a liberdade de manifestação nos cultos, que esse pecado era como qualquer outro corriqueiro do dia a dia. O ensinamento foi dado não para julgar ou condenar, mas para não tirar a gravidade desse pecado e suas consequências. Pronto, acabou. Tá vendo? É como eu já tinha falado lá no começo desse vídeo, né? Eram erros de pregação ali que estava acontecendo, estava ensinando de uma forma errada. Alguns estavam fazendo isso. Ok? Não é para julgar nem condenar ninguém. Então, que Deus abençoe a todos. E peço mais uma vez que compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Até mais.